Aula 02. Como identificar as versões de hardware das PLDs? Antes de começarmos, é importante deixar claro que existem várias versões de hardware dessas centrais em diferentes partes do mundo. Nesta aula, porém, vamos nos concentrar nas versões mais encontradas nos veículos Mercedes que circulam no Brasil. Seja bem-vindo à aula sobre como identificar as versões de hardware das PLDs. Esta será uma aula rápida e objetiva. O objetivo é ensinar você a reconhecer cada placa e utilizar somente os firmwares compatíveis com aquele hardware. Essa identificação é extremamente importante, porque utilizar um arquivo incorreto pode causar falhas, travamentos e até a perda completa da comunicação com a central. Vamos começar. Hardware A1. Na imagem número 1, temos a primeira versão dessa placa, que chamamos de hardware A1. Observe que o processador está posicionado na diagonal. Essa é a principal característica visual para identificar essa versão. Esse hardware foi utilizado nas primeiras versões de caminhões Mercedes que chegaram ao Brasil. Para essa placa, utilize somente o firmware G5.1. Evite gravar qualquer outro arquivo nesse hardware. Hardware A2. Agora observe a imagem número 2. À primeira vista, essa placa parece praticamente idêntica à versão A1. Porém, existe uma diferença importante. Na versão A2, essa região da placa não possui os dois transistores mostrados anteriormente. Preste muita atenção nesse detalhe, porque os firmwares das versões A1 e A2 são incompatíveis. Em alguns casos, a central pode até funcionar parcialmente com o arquivo incorreto. Porém, ela pode apresentar falhas, corromper os dados da memória, ou travar completamente depois de algum tempo. Para o hardware A2, utilize somente o software B50. Seguindo essa recomendação, você evitará muitas dores de cabeça. Pode acreditar. Hardware A3. Na imagem número 3, já podemos observar uma mudança bem maior na disposição e na construção dos circuitos. Essa versão é chamada de hardware A3. Para facilitar a identificação, eu costumo observar principalmente a memória no encapsulamento TSOP. Ao encontrar essa memória, já sei que o arquivo mais indicado para esse hardware é o software 53G. Porém, existe um ponto de atenção. Você também poderá encontrar algumas centrais desse hardware utilizando o software 56E. Mais adiante, vamos explicar os cuidados necessários nesse caso, porque outra versão de central também utiliza um arquivo 56E, porém com um tamanho diferente. Como regra geral, utilize o software 53G no hardware A3. Hardware A4. Na imagem número 4, encontramos uma nova disposição dos componentes. Essa versão é chamada de hardware A4. Observe que agora temos uma memória no encapsulamento PSOP, em vez da memória TSOP utilizada na versão anterior. Essa característica facilita bastante o trabalho caso seja necessário remover a memória para fazer uma programação externa. Nesse hardware, podemos encontrar os software 60A e 56E. Lembra que comentamos que o software 56E também pode aparecer no hardware A3? É aqui que você precisa ter bastante atenção. No hardware A4, o arquivo 56E possui o tamanho de 512 KB. Já no hardware A3, o arquivo 56E possui o tamanho de 256 KB. Portanto, mesmo que a identificação do software seja a mesma, os arquivos não são iguais. Sempre confira o tamanho do arquivo antes de realizar a programação. Hardware A5. Agora observe a imagem número 5. As diferenças dessa versão são mais sutis e podem confundir muitos técnicos. Nesse hardware, encontramos duas memórias EEPROM93C86. Essa versão é chamada de hardware A5. Existe uma curiosidade importante sobre essa placa. Ela também foi utilizada em algumas das primeiras versões de veículos Euro 5 fora do Brasil.
Observe que ela possui componentes adicionais relacionados ao sistema de comunicação, quando comparada com versões mais simples desse mesmo hardware. Para o hardware A5, utilize somente o software 06A. Atenção! Não confunda o software 06A com o software 60A. Os nomes são parecidos, mas são arquivos completamente diferentes. Hardware A6. Na imagem número 6, temos o hardware A6. Essa é uma versão bastante conhecida e encontrada com frequência atualmente. Esse hardware também pode ser adaptado para trabalhar em sistemas Euro 3, dependendo da aplicação e da configuração da central. A versão A6 pode receber vários arquivos diferentes. Entre os softwares mais conhecidos estão SW23E, SW22B, SW24B, SW24C, SW25B e SW23F. Nesse caso, a escolha correta do firmware dependerá da aplicação do veículo, da configuração original da central e do número do software utilizado. Encerramento. Com isso, encerramos o reconhecimento das principais versões de hardware desse módulo do motor. Sabemos que existem hardwares mais novos e novos firmware sendo utilizados no mercado. Por esse motivo, esta aula poderá ser atualizada futuramente, incluindo outras versões de placas e seus respectivos arquivos compatíveis. Lembre-se sempre, antes de programar uma central, identifique corretamente o hardware, confira o software original e verifique o tamanho do arquivo. Essa atenção pode evitar a corrupção da memória e impedir que a central fique travada ou sem comunicação. Nos vemos na próxima aula.